Hoje, dia 21 de maio de 2020, uma quinta-feira, nós prosseguimos aqui em isolamento, distanciamento social por causa do Covid e enquanto nós estivermos aí nessa condição, vamos procurar sempre colocar um vídeo por dia útil, o dia de semana, tá? Para que a gente possa falar a respeito de gestão financeira, gestão empresarial no geral. Sabe uma coisa? Eu estava no computador aqui vendo algumas aulas lá do passado e vi lá a respeito de teoria geral da administração. Puxa, o conteúdo chato. Para os alunos, claro. Para os alunos, muito teórico, muito abstrato esse negócio de falar sobre a história. Uma coisa muito chata, mas talvez seja um assunto, por isso aí eu quis falar a respeito dele, porque apesar de todo esse arcabouço teórico, ele dá uma prática muito grande para o gestor, que é o quê? É perceber, por exemplo, qual é a diferença na gestão, né, por dentro, da forma como é estruturado um hospital e uma agência de publicidade, por exemplo, né? Ou então uma empresa de desenvolvimento de sistemas, né? Quais são as diferenças assim? Será que é muito semelhante o modo de fazer do ponto de vista administrativo, gerencial? Não, é claro que não é. Existem diferenças muito grandes, vamos dizer assim, na raiz, no conceito com relação a essas empresas. É claro, dentro de um hospital, especialmente por causa do tipo das atividades, como elas são exercidas lá dentro, precisa dar uma atenção e um rigor muito grande com relação a processos. Não só os protocolos médicos, que isso é óbvio e até escapa da parte de gestão propriamente dito, mas do ponto de vista de processos internos, administrativos, sobre como tem que funcionar. Porque senão vira uma bagunça enorme. Por outro lado, por exemplo, empresas que precisam dar mais ênfase à criatividade, como por exemplo uma agência de publicidade, aí já não pode mais dar tanta atenção, ou melhor, concentrar tanto valor, né, importância a processos. Porque as pessoas têm que se sentir mais livres, não como se estivesse seguindo, né, um determinado protocolo, um processo rigoroso, para poder fazer a criação. Então, à medida que essas pessoas tenham um ambiente, uma possibilidade de desenvolver internamente com mais liberdade, a tendência é que possa dar um ambiente mais favorável à criatividade. E assim outras empresas que também precisam de criatividade, né? Eu falei aí a respeito de desenvolvimento, por exemplo, de sistema. Existem vários exemplos, né, diferentes. Uma empresa, por exemplo, que presta serviço de segurança. Imagine se fosse livre para todo mundo basicamente fazer como gostaria de fazer, mesmo na parte lá interna, administrativa. Uma empresa que guarda, por exemplo, valores ou até armas, né? E cujos funcionários usam, né, essas armas, enfim. Imagine se fosse alguma coisa do ponto de vista administrativo assim, mais solto. Como uma agência de publicidade ou outros tipos de empresa que precisam desenvolver mais a criatividade Então, olha, isso eu estou falando apenas 2, 3 exemplos de empresas, né? E existem tantos exemplos de empresas. Então, a depender da atividade, existe uma peculiaridade maior com relação a como a empresa vai funcionar, inclusive do ponto de vista da estrutura dela, né? Ou até diminuição da estrutura. É exatamente isso o que as abordagens da administração que a gente falava lá no curso de Teoria Geral da Administração, TGA, colocava, né? Bom, claro, quem nos assiste não necessariamente aqui é administrador, então vamos lá falar rapidamente a respeito de quais são essas abordagens, porque aí a gente está colocando também uma linha histórica do desenvolvimento de toda essa ciência de administração e como, de modo geral, a gestão de empresas foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Bom, em outras situações eu já tinha colocado que, na verdade, as empresas surgiram principalmente na Revolução Industrial. É claro que já existiam empresas anteriores a isso, e você pode até lembrar das companhias das Índias, né? Tinha a Companhia das Índias Ocidentais, Companhias das Índias Orientais, enfim. Lá, isso na época do mercantilismo, né? Século XV, século XVI, não é isso? Talvez até antes, eu não me lembro bem.
Agora, as empresas, do modo como nós as entendemos hoje, né, é um fenômeno mais recente. Isso já vem basicamente a partir da Revolução Industrial. Por quê? Antes da Revolução Industrial, como você deve lembrar, toda a produção mundial era artesanato. E isso vigorou durante muitos séculos. Aliás, desde a civilização, né, isso há cerca de 6 mil anos antes de Cristo, até a Revolução Industrial, basicamente todos os produtos que eram consumidos pelas pessoas eram produzidos de forma artesanal. Ou seja, as pessoas que tinham uma determinada habilidade ou que aprendiam essa habilidade com outras pessoas produziam itens, né, e até prestavam serviços de acordo com a sua própria capacidade e que era limitada. Então, se você era aí um artesão que trabalhava bem com madeira, carpinteiro, então montava lá as peças de carpintaria de acordo com as demandas dos clientes que as encomendavam. No máximo, você chamava uma ou outra pessoa da família, ou talvez um amigo, para poder ajudar. Então, o núcleo de produção era bastante restrito, né? Assim como aquela pessoa que sabia trabalhar em ferro, metalurgia de modo geral, não apenas ferro, né? Bronze e assim por diante, outras ligas. Assim como sabia trabalhar em pedra, né? Para poder construir, enfim, construções, obras, né? Também os tecelões, enfim, assim, dá para entender, né? Couro e assim por diante. Então, no máximo, se chamava uma pessoa ou outra da família. Veja, quando veio a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, foi permitido então que você acelerasse o processo, né? Então, aqueles, por exemplo, que teciam, né, que usavam teares manuais, agora já podia usar de uma máquina a vapor para poder acelerar o processo. Então a quantidade de tecidos que eram feitos era maior, muito maior do que antes. E assim por diante, né? Máquina a vapor, enfim. E também permitia que se levasse os produtos que eram produzidos em maior quantidade em lugares mais distantes e com uma quantidade maior de itens, porque se antes os navios a vela levavam uma certa quantidade e só podiam ser construídos até determinado tamanho, agora com a industrialização e a máquina a vapor, os navios poderiam agora ser propelidos a vapor, não é? E com a hélice lá, serem construídos aí com aço e com um tamanho maior, inclusive podendo carregar mais carga, assim como também as estradas de ferro que surgiram na Revolução Industrial. Aliás, no final das contas, parece até que a Revolução Industrial é uma espécie de filho do transporte ferroviário, né? Mas isso é uma outra história. Bom, enfim, uma quantidade maior de itens podendo ser transitadas, negociadas, né, por regiões cada vez mais distantes e uma quantidade maior. Claro que aqueles grupos que produziam aqueles bens, se lá atrás, né, no artesanato eram familiares, uma quantidade pequena de pessoas, agora tinha necessidade de chamar mais gente. O que é isso? É uma empresa. Então você começa a criar as empresas como a gente basicamente conhece hoje. Então se antes você tinha grupos, por exemplo, de poucas dezenas, ou talvez não chegasse nem a uma dezena, agora eram centenas e rapidamente chegavam aos milhares de pessoas, a dezenas de milhares, isso em poucos anos. 10, 15, 20 anos, dezenas de milhares de pessoas. Isso foi ao longo do século XIX, 1800 e tanto. Não é isso? Bom, e aí nesse caso, precisava organizar aquilo dali. Quando você está trabalhando com 5 a 10 pessoas, bacana. Agora, quando você está trabalhando com, sei lá, 10 mil pessoas, como é que você organiza tudo aquilo que é produzido ali dentro? Como é que as coisas funcionam ali? Não é só a questão de você botar 10 mil pessoas para poder fazer diretamente relacionado na produção. Por quê? Porque você precisa ter gente para poder controlar o que compra do fornecedor. Você precisa ter gente para poder controlar o que vende para o cliente. Quem é esse cliente? Por quanto vendeu? Se aquilo está à venda, se realmente está maior do que aquilo que foi consumido. E como é que você organiza essas pessoas, mesmo que seja lá na produção, né? Vai ser em grupos de pessoas? Como é que é isso? Vai ser tudo dentro de um galpão? Tenta imaginar
a complexidade que hoje é fácil, porque hoje a gente entra numa fábrica e a gente percebe como a coisa funciona. Mas lá naquela época isso tudo era muito novo. Então precisavam ser descobertas formas, né, para poder organizar melhor aquilo, porque senão cada um vai remar para um lado diferente dentro da empresa, não dá certo. E aí surgiram os estudos de Frederick Taylor, que isso no final do século XIX, tá? 1800 e tanto, para poder, vamos botar ordem nesse negócio. Para quem lembra ou já deve ter ouvido falar, é a respeito de tempos e movimentos. Então ele descrevia, cientificamente, ele é engenheiro, né? Não existia administração na época, como é que as pessoas deveriam atuar minuciosamente, como é que a pessoa deveria pegar a pá para poder enfiar a pá no monte de carvão, para jogar o carvão, por exemplo, lá dentro do forno, né? Para poder fazer funcionar a caldeira, enfim, minuciosamente como fazer. A pessoa ia lá ter um problema e ela era descartada, mandava embora e chamava outro para ficar lá no lugar. Então, minuciosamente. Eu não creio que isso seja propriamente o início da administração, mas muitos autores acabam colocando como se fosse. Pessoal, vamos colocando comentários aí, viu? Espera um pouquinho aí que lá mais no final eu vou comentar, vou responder aí a respeito. Quanto mais participação tiver aí, melhor, tá bom? E com relação também... Aí sim, essa é a administração científica. Aí veio a administração clássica com Henri Fayol, que aí sim começou a montar o que seria uma estrutura de organização de empresa. Por exemplo, tá? Eu vou tentar resumir a história bem mais rapidamente. E aí ele estabeleceu como é que seria uma estrutura, né? Então, montando lá como se fosse uma forma de pirâmide, que você teria lá aquela pessoa que estaria lá no alto, né? Identificando, e cada pessoa que está lá em cima, ela pode ter no máximo, eram 14 pessoas, por exemplo, que iria supervisionar. E dessas outras 14, outras no máximo 14 que poderia supervisionar, e montando equipes, né? Equipes de 5, 7, eu não me lembro bem, né? Para poder serem supervisionados. Então, cada pessoa só podia responder propriamente a um. Então, ele foi criando, né, estabelecendo o modo como se colocasse, como se fazia essa estruturação. Era tudo muito ainda, como é que eu vou dizer? Muito incipiente ainda, tá? Não era nada elaborado como a gente conhece hoje. Mas também foi aquele primeiro que começou a falar a respeito do que seriam as ações gerenciais, né? O planejamento, organização, direção e controle. Existem outras letrinhas aí nessa história, composto por Henri Fayol, mas foi ele que começou com essa história lá também no início do século XX, né? Do século XX, isso mesmo. Que as empresas, porque ao longo do século XIX, 1800, as empresas foram sendo criadas, né? Só no final do século XVIII, início do século XIX, só no fim do século XIX, começo do século XX, é que aí realmente esses estudos foram começando a aparecer. E aí depois veio a descoberta, veja que coisa magnífica, a descoberta da importância da pessoa, da figura humana dentro das empresas, né? Que é a Escola das Relações Humanas. Então, a experiência de Hawthorne, que estabelece que ele botou lá 2 grupos de pessoas, isso na década de 30, se não me engano, foi isso mesmo, 1930, nessa década. 2 pessoas, um grupo de pessoas, por exemplo, que não tinham lá as mesmas condições de trabalho, relativamente precárias, aquelas pessoas que estavam trabalhando já com iluminação e situação já mais adequada, né, de trabalho, e que por causa disso e a satisfação dessas pessoas acabava gerando uma produtividade significativamente maior do que a produtividade das pessoas que não estavam satisfeitas. Então, começou-se a perceber que a figura humana é muito mais complexa do que apenas o que se imaginava na época ser apenas uma engrenagem que estava montado lá com o uso das máquinas e das ferramentas como era no início, né? A gente colocava o filme lá do Charlie Chaplin, né, que ele ficava apertando lá as porcas, era mais ou menos daquela forma que se pensava, e aí se descobriu que na verdade as pessoas têm um valor muito grande por dentro, e não pode ser apenas ser considerado como se fosse uma peça de engrenagem. Aí assim por diante, depois veio a abordagem neoclássica, que meio veio a reforçar os valores do que seria a estrutura. Sim, antes da neoclássica burocrática, né, de Max Weber,
também para poder dar ênfase com relação ao modo como vai organizar internamente a empresa com relação a hierarquias, né? Relacionamento entre cargos e hierarquias. Então tinha toda a questão de impessoalidade, inclusive, e que também permanece até hoje, né? Então você tem um cargo, o cargo tem a função, não é porque você é amigo ou inimigo. Inimigo é forte, né? Ou não gosta de tal pessoa que você vai deixar de fazer a sua função da forma como deveria fazer, porque é impessoal. Não importa quem esteja por lá. Isso foi na visão burocrática. Vocês estão vendo que existem empresas, já dá para perceber por aí, que existem empresas que são mais relacionadas a uma escola científica, né, que tudo tem que ser muito preciso, certinho, outras mais burocráticas, que dizem mais respeito aos processos, e outras até de relações humanas. E veja que depois da neoclássica ainda veio a escola comportamental, chama-se de behaviorista, né, com Elton Maio. Cara, eu acho que eu fiz confuso. Não, sim, tá certo, do Elton Maio, que forma inclusive aquela pirâmide, né, de Maio, que diz respeito à hierarquia de necessidades. Enfim, reforçando a pessoa dentro da empresa e todo o comportamento das pessoas, os relacionamentos das pessoas dentro da empresa e como aquilo, de modo geral, acaba interferindo na produtividade da empresa. Só que de forma muito mais avançada do que tinha sido aquela primeira onda de relações humanas, né, lá pela década de 30. E assim por diante, né? Talvez eu esteja comendo aí, deixando passar uma escola ou outra, e depois veio a escola sistêmica, né? Com Bertalanffy, os nomes vão surgindo. Eu não estudo nada antes, eu não preparo as coisas antes de vir aqui não, tá? A gente vai batendo papo conforme as ideias vão aparecendo. De Bertalanffy, né, que as organizações, não só empresas, elas funcionam como sendo sistemas. Então, já é um sistema, por exemplo, a própria organização, dentro dela existem diferentes sistemas e a própria empresa é um subsistema de um sistema maior que vamos dizer assim, não eram palavras do Bertalanffy, apesar dele ser biólogo, um ecossistema de empresas. Então, dentro daquela empresa existem diferentes sistemas e, de acordo com o que acontece, né, no ambiente e o momento da empresa, você tem sistemas líderes, por exemplo, e estabelece o modo como a empresa vai funcionar, inclusive com trocas de energias. Eu não vou entrar em mais detalhes com relação a isso, não, eu já quero entrar na contingencial. Hoje é contingencial, basicamente, em que a empresa, veja só, a empresa precisa ter flexibilidade, ela precisa conseguir ter adaptabilidade para que em circunstâncias diferentes possa se reinventar, mudar, alterar-se com facilidade, sem muitos custos, para poder continuar atendendo às necessidades dos clientes, talvez ampliando, conforme a mudança que esteja acontecendo lá fora. Puxa, é tudo que a gente precisa ouvir hoje, principalmente no período que nós estamos aqui de Covid, né, com tantas dificuldades para as empresas aí funcionarem. É a contingencial, né? Então depende da contingência que vai fazendo com que as empresas tenham a necessidade. Aí é que vem toda aquela... a gente ouve falar muito de arquitetura de empresa, né? De quando a gente fala de downsizing ou de diminuir, por exemplo, ao invés de ser uma empresa muito verticalizada, que tem vários níveis hierárquicos, tentar diminuir esses níveis. Não é só isso, é trabalhar com projetos, né? Reforçar. A ideia não era da abordagem contingencial, é mais antiga, mas é forçar a ideia de equipes que estão trabalhando em projetos. E essas equipes, na medida em que os projetos terminam, são desfeitas e cada pessoa vai trabalhar em outros projetos, não necessariamente com aquelas mesmas pessoas que estavam trabalhando antes, mas, enfim, com outro foco, outra visão. Então ela dá uma possibilidade de flexibilizar de acordo com a situação lá do ambiente, né? Veja como é importante quando a gente é gestor da empresa, quando a gente abre uma empresa, né? A gente começa, a gente simplesmente vai fazendo, vai pulando em cima de obstáculo, resolvendo problema, tal. E de modo geral, principalmente quando a gente não tem esse conhecimento de administração, de gestão, a gente vai botando a coisa para rodar de acordo com o que a gente acha que tem que ser. Mas no final das contas acaba se formando uma determinada empresa que tem uma maior ou menor semelhança a essas escolas de administração.
E não é que sejam, vamos dizer assim, fases históricas, né, da ciência da administração. Só que essas fases históricas estão presentes todas até hoje, porque dependendo do tipo de empresa é mais adequado que você nem tenha tanta flexibilidade, veja só, para poder atuar, né, e tenha mais ênfase em processos, por exemplo. Imagine se você tivesse uma situação de um hospital, as pessoas poderem fazer as coisas de forma diferente, porque, por exemplo, surgiu uma Covid, ou então qualquer outra coisa que seja. Uma mudança de ambiente, não dá, poxa. Elas mudam e os processos mudam, mas é muito mais lentamente essa mudança, e precisa ser muito mais lentamente do que outros tipos de empresas, né? Como, por exemplo, eu já tinha falado logo no início, agências de publicidade e outras empresas que precisam dar mais ênfase, por exemplo, à criatividade. Olha, isso significa que não apenas essa arquitetura da administração, da gestão, precisa ser adaptada a essa atividade, como também até mesmo o espaço interno, tá? Empresas que tenham a necessidade assim de promover mais relacionamentos interpessoais ou para promover a criatividade, aí você vai ver uma coisa mais descontraída, mais aberto mesmo. Agora, se for alguma coisa em que precise, que demande, vamos dizer assim, atendimento a projetos específicos de empresas que sejam, empresas de engenharia que vão sendo contratadas para fazer projetos para outras empresas, por exemplo. Normalmente trabalham com equipes que elas são muito bem, elas trabalham lá, apenas aquele núcleo. Então você tem diversos projetos diferentes, cada qual ali. Não dá para ser um negócio aberto com todo mundo lá, se misturando com todo mundo, né? E outra coisa, o foco é com relação àqueles processos internos. Então, vê a diferença do que sejam as empresas, né? E na medida em que você adapta a sua empresa ao que realmente deveria ser quanto à abordagem, provavelmente a empresa vai ter uma chance de sucesso maior no futuro, né? Bom, falamos hoje aí a respeito das escolas. Vamos dar uma olhada aqui porque houve comentários agora a respeito das empresas. Paulo, e se, por exemplo, eu tiver um negócio de cunho artesanal, como seria possível agregar valor ao produto? Indigna contramão da produção em massa. Bom, aí, claro, e tem empresas, né, que ainda trabalham, vamos dizer assim, mais com um aspecto de artesanal. Como é que agrega valor a isso? Puxa, e principalmente quando você tem a situação em que a empresa, né, aquele grupo de pessoas está trabalhando especialmente e de forma manualizada, bom, primeiro que não necessariamente isso seria artesanal, mas a agregação de valor vem do cliente. É sempre tentar entender o que o cliente precisa. Sempre isso. E como ele poderia ser surpreendido, né, com alguma coisa ainda melhor que você pudesse entregar para ele. Mas pensa em agregar valor, é sempre pelo cliente. Quem agrega valor é sempre o cliente, não é a empresa. O que a empresa faz é descobrir, ou então até acidentalmente, colocar algo a mais naquele produto, seja um bem ou um serviço, que o cliente perceba como sendo muito mais interessante do que outros que ele tem acesso e que pode comprar de você, entende? Agora, o que é? Poxa, aí é que é justamente o grande tchan da coisa. É por isso que é o contato com o cliente, é perguntar, é saber, é tentar se colocar na pele dele, o que é que está passando, como é que para poder aí você descobrir, é sair de si. É sair da ênfase na sua própria produção para poder ir para a ênfase no que ele está passando lá, para que você possa, aí você vai terminar tendo as descobertas, os insights, né? Para poder perceber aí o que pode entregar. Eu acho que seja isso, né? O que você estava falando aí a respeito, Paulo, né? Agora, mesmo assim, viu? Isso não significa que você não possa diminuir os custos e melhorar até o processo, aumentando a velocidade de produção com algum tipo de, seja processo ou máquina, enfim, industrialização, né? A importância das pessoas, o que pode comentar sobre a mais nova forma de indústria no modelo
4.0, que cada vez mais busca a eliminação de pessoas e a implantação da artifício. Olha, primeiro, eliminação de pessoas não significa que vai matar todo mundo. Tô brincando, eu sei que não é isso que você quis dizer. Não é bem isso, não é eliminação de pessoas. Não é a eliminação do trabalho das pessoas. É tentar, dentro do possível, automatizar qualquer tipo de processo que se possa fazer em substituição. Eu vou colocar de uma forma mais simples. É baratear processo, ponto, é isso. Se você tem pessoas que estejam fazendo determinadas atividades e existe algum processo, sistema, um aplicativo, uma ferramenta que vai poder fazer a mesma coisa, só que de forma muito mais barata, isso não tenha dúvida, a empresa vai fazer. Não tá normal que faça, né? Bom, mas enfim, como é que a gente vai proteger os empregos das pessoas? Proteção de emprego se dá com educação. Então as pessoas primeiro que têm que partir, né, no propósito de se educar, de se qualificar, de conhecer cada vez mais, né, o que quer que seja, mas tem que partir delas. E outra coisa é óbvio, a sociedade de modo geral também é permitir, é dar a oportunidade para que essa educação esteja lá à disposição, principalmente para aqueles mais vulneráveis, porque de fato o que tende a acontecer é uma mudança muito grande no mercado de trabalho, não sabemos ainda exatamente como é que vai ser, e talvez aí essa questão, o fenômeno do Covid, venha acelerar ainda mais o processo para que as empresas possam, dentro do possível, sempre diminuir o custo de produção. E normalmente isso acontece, e provavelmente foi isso que você quis dizer aí, com o modelo 4.0, quando você está usando inteligência artificial. Reconhecendo padrões, por exemplo, e assim conseguindo atuar de uma forma mais barata, né? Atendendo a uma quantidade maior de pessoas, vendendo a uma quantidade maior de pessoas com o mesmo custo, ou então para aquelas pessoas, mas com custo menor. Não tem jeito, as empresas vão buscar, e é normal, é legítimo até que façam isso. Do ponto de vista das pessoas que estão empregadas, aí a qualificação é aprender mais e muito, porque aí sempre vai ter lugar para elas. Vão surgir outras atividades que serão igualmente importantes, não tem dúvida, né? Tentar eliminar as emoções tomadas na decisão, levando a uma produção muito mais eficiente com rentabilidade. Sim, de fato. Porque é um pouco complicado falar a respeito sem alongar tanto. As relações humanas não vão deixar de existir, vai precisar ainda ter. Então, por exemplo, um trabalho de psicólogo, o psicólogo não vai deixar de ter, ou do médico, talvez mude a forma de fazer. Enfim, tem gente da minha família que é psicóloga, ela está atendendo muito agora, por causa do isolamento, por videoconferência, assim como médicos também, até por telemedicina. Muda a forma de fazer, mas agora sempre vai ter lugar diante disso. Agora, claro, se você tem a possibilidade de rodar, por exemplo, um algoritmo, né, para que possa identificar o comportamento das pessoas em que nós antes presumíamos como se fosse gerado por emoções, esse algoritmo ele tenderá a perceber, né, essas ações vindas do comportamento para poder identificar um determinado padrão e assim oferecer aquilo no momento em que aquela pessoa esteja precisando, de acordo com o que esteja sendo captado com relação ao comportamento dela. Existe uma tendência, sim, para se estabelecer dessa forma, né? E, inclusive, isso também não é novo, isso já é antigo, a tendência, porque isso deverá ter ainda mais ênfase e uma maior velocidade. A indústria 4.0 tem muito a ver com processamento, não com processamento, mas também com transmissão de dados. Então precisa ter também a tecnologia do 5G já mais disseminada, né? Já existem alguns países, evidentemente, que já está com 5G, mas ainda talvez não tenha atingido um determinado nível que permita que tivesse uma explosão ainda disso. E até porque também o desenvolvimento do sistema ainda precisa evoluir nesse sentido. Mas a tendência realmente é essa, né? Bom, eu acho que isso valeu muito. A gente conversou aí a respeito de abordagens de administração, mas voltado ao que seria os modelos, não modelos, o perfil de empresas e que se adaptam, né, a essas escolas, a essas abordagens da administração. Ela é sim uma espécie de história no avanço
da ciência da administração, mas também cabe perceber como se fossem o modo de funcionamento das empresas. E é interessante conhecer como é, porque não adianta você tentar ir contra. A tendência é acabar tendo problema com relação até à produtividade da empresa. O ideal é que compreenda como é que, de modo geral, funciona e perceber como é que sua empresa está integrada a isso tudo para poder ajudar a desenvolvê-la melhor, tá bom? Opa, vamos colocando aí comentários, dúvidas, pode pedir inclusive assunto que se quiser comentar aí em outros vídeos, a gente tá aqui para isso, é uma alegria enorme aí o pessoal ter feito perguntas, enfim, a gente tá colocando aí. No canal da Valoro no YouTube, o vídeo vai ficar por lá, tá bom? Vai ficar aqui no IGTV também, mas vai ficar lá também lá no canal do YouTube da Valoro, tá bom? Participa, manda dúvida, crítica também, pode criticar. Vai ser um prazer aí a gente conversar a respeito, tá bem? Um abraço, fiquem todos com Deus.